Olá, seja bem-vindo ao podcast Mevanjim. Prepare-se para ouvir uma palavra que irá abençoar o seu dia. A gente vai falar de um personagem hoje muito específico. E eu vim pensando nesse personagem, estou pensando nele desde ontem. E eu vim pensando nele e ele é bem emblemático. Acho que pode abaixar um pouquinho aqui, Natan. Ele é conhecido de uma forma tão, sabe? Nós atribuímos crítica a ele, ele já tem um... Eu fiz uma brincadeira aí no meu Instagram a respeito das terminologias em inglês, que ninguém aguenta mais. Você está assim também? Igual eu, assim? Você está também? Feedback, briefing, brand. Você fala call, você conversa com a pessoa, você não sabe o que ela está falando. Quer ver em São Paulo, isso é doideira. Eu estava numa call, porque o budget da empresa é pequeno, a deadline, a day use da academia, tem day use, e eu fiquei ouvindo, eu falei, gente do céu, onde é que nós vamos parar? Mas o brand desse personagem, né, me rendendo a essa cultura que está tomando o Brasil, essa linguagem publicitária que está em tudo, é que ele é um incrédulo. Ele é o ícone da incredulidade. Ele é o ícone de alguém que não tem fé, de alguém que não teve uma resposta, sabe, coerente, conivente com a pessoa de Jesus. A gente vai falar de Tomé. Eu venho escrevendo sobre Tomé já há um tempo, compartilhei parte daquilo que percebi no texto e queria hoje dividir com você aquilo que a gente vem entendendo, sabe? No capítulo 20 do Evangelho de João, João registra a ressurreição de Jesus e a aparição de Jesus a Maria Madalena, e a aparição de Jesus aos seus discípulos, e a incredulidade de Tomé. João capítulo 20, verso 19 a 25. Tomé está sobre o peso de um julgamento. Ele era o sem fé, ele foi aquele que não acreditou nessa ressurreição de Jesus. Mas por mais que a gente leia e releia esse texto, eu posso afirmar, e a gente vai ler ele depois, mas eu quero só criar um background aqui, um pano de fundo, background, hein? Tá vendo? Tá vendo que eu fui mordido pelo bicho? Oh meu Deus, agora todo mundo me persegue. Só para a gente se encontrar aqui no texto, Jesus havia ressuscitado. Jesus já tinha vencido a morte, já tinha lidado com a morte de uma forma gloriosa e maravilhosa. Ele visita as mulheres, pede para as mulheres irem até os discípulos. É interessante que o mesmo verbo que Jesus usa para enviar os discípulos, ele usa para enviar as mulheres aos discípulos. Naquela confusão, onde alguns afirmam que não há essa chamada ao ministério feminino, medite e reflita nesse texto que você vai ver o mesmo verbo, equibalo, mas é um parênteses. Tomé está naquela condição de desamparo total, de tristeza total. E por mais que a gente leia e releia esse texto, e você vai ficar tentando me mostrar ou me provar que Tomé é um incrédulo, na minha aplicação pessoal e naquilo que o texto me oferece, quero dividir com você que esse texto não está trazendo para a gente a figura de um homem incrédulo, mas a figura de um homem em crise. Isso é muito diferente. Não há possibilidade de Deus se relacionar com a incredulidade. Não existe, não há um caminho em Deus no que tange a questão da relação. Deus não se relaciona com a incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E quando a gente olha para esse contexto, para todo o cenário, para todo o enredo da história, a gente percebe que Jesus interrompe a sua ida ao céu para visitar um homem que injustamente a gente trata como incrédulo. Mas quando eu olho para esse homem, eu me identifico demais com ele, porque ele é alguém com crise de fé, que tem coragem de reconhecer e de apresentar a Deus, aos seus irmãos, as suas crises.
sem que isso, sabe, sem calcular os riscos. Ele era um apóstolo, ele era alguém que tinha uma ocupação, ele era alguém que estava ao lado de Jesus, e certamente a fama de Jesus, a popularidade de Jesus, o sucesso do ministério de Jesus respingava nele. Mas ele não mediu, não calculou, não defendeu, sabe, não viveu em torno da sua reputação para defender aquilo que havia conquistado a título de trabalho. Não, ele admitiu a sua crise. Como Jesus não se relaciona com a incredulidade, como Deus nunca se relacionou com a incredulidade, normalmente os incrédulos são pisoteados. Quem lembra disso? Quando o rei Josafá foi visitar Eliseu e um homem duvidou, o julgamento, a atribuição para aquela incredulidade foi que ele não comeria daquilo que eles pegariam lá nos persas, se eu não me engano, e ele seria pisoteado. Ao longo da narrativa bíblica você vai ver incrédulos sendo punidos veementemente. Eu não vejo Tomé ser punido, eu vejo Jesus voltando só para ele. Então, quando eu olho para esse texto, eu enxergo a injustiça que a nossa interpretação popular, o nosso jeito popular de ver a Bíblia, a injustiça que a gente cometeu com esse homem. E talvez essa seja uma das maiores injustiças da nossa relação com a Bíblia: tratar Tomé como um incrédulo. Esse texto não nos remete somente à fé. Esse texto fala de um homem vivendo em conflito, vivendo em crise, uma solidão, e sem sombra de dúvida um sentimento de orfandade, ao ponto de se isolar da comunhão, ao ponto de se afastar de todo mundo, ao ponto de não querer mais nenhum tipo de relação com isso aqui. Ele falta o culto, ele falta tudo. Por quê? Porque seu Deus morreu, seu amigo morreu, e ele não pôde fazer absolutamente nada. É muito provavelmente que eu vou chorar enquanto eu estiver dividindo com você o que eu estou escrevendo, porque é muito lindo, irmão. Jesus respeita gente de fé que tem crise de fé. Jesus respeita gente que dá espaço para dúvida, e que tem coragem de admitir suas incertezas, que tem coragem, sabe, de vestir essa roupa de ser humano, de vaso de barro. Gente que arrasta pé de argila pelo mundo e diz: eu não consigo crer. Aleluia. Feche seus olhos, adore Jesus um instante. Fala: eu te amo, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Tomé falta tudo. Seu Deus morreu, sabe? Ele não aguentou presenciar a dor de ver alguém que ele amava tanto, de ver alguém que ele andou perto, morrendo, sendo torturado como Jesus foi. Sabe, Jesus foi torturado da forma mais vil que se possa imaginar. Existe um homem, antropólogo, médico também, e ele faz uma análise da morte clínica de Jesus, Joseph McDowell, em um livro chamado Evidências que Comprovam o Veredito, e ele alega, atesta que Jesus morreu de anemia aguda, que certamente Jesus tinha um nível de febre muito alto. Ele conta todo o processo e como isso pode produzir uma, sabe, deixar frágil a pessoa que soa sangue. Jesus já estava frágil desde o Getsêmani. Ali a nossa salvação foi definida, não na cruz. Jesus morre no Getsêmani já, quando ele diz: seja feita a tua vontade. Ele explica isso na perspectiva de um homem chamado João Depardieu, e um filme, na verdade tem um filme da série Os Miseráveis, onde ele fala de um homem que se entrega para a polícia, que mentiu a sua identidade, e um homem inocente seria condenado, e a pessoa que deveria ser condenada era ele. Então ele viaja da França à Inglaterra, e no caminho, nessa viagem, todos os cabelos da sua cabeça ficam brancos. Ele envelheceu na viagem.
por conta do desgaste emocional. Jesus se desgastou emocionalmente de uma maneira. Imagina Tomé presenciando tudo isso, sem ter força para fazer absolutamente nada, convivendo com aquele homem que não era Deus, ele se esvaziou de si, ele era gente. Jesus era tão gente que as pessoas tinham que encontrá-lo entre o povo, ele era igual a todos. Jesus começa o ministério com 30 anos, e ele morou 30 anos num bairro, e as pessoas não se deram conta de que Deus morava ali, naquele bairro. Tomé presencia tudo isso, e ele se entristece profundamente, e ele se nega a ver toda essa situação. Quando Jesus diz: não seja mais incrédulo, mais crente, Jesus sabe, a gente vai chegar lá. Jesus não está dizendo, vamos ler o texto, coloca aqui para a gente. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebe o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados; se los retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não ver as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, não puser a mão no seu lado, de modo algum eu vou acreditar. Sabe, quando Jesus está falando para Tomé: Tomé, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. O que Jesus está dizendo, de certa forma, sabe, é não permitir que os seus problemas, não permitir que as suas crises, não permitir que as situações adversas que você está vivendo embace a sua visão, dite a maneira como você vai se relacionar com o mundo, com a vida, com as pessoas que você ama. Tomé traz essa crise para a maneira como ele se relacionava com a vida. Onde ele estava quando Jesus apareceu? Em um quarto trancado, chorando, isolado e afastado de todo mundo, lamentando a morte do seu amigo, talvez se sentindo órfão. Vamos evoluir na história. Depois de 8 dias Jesus volta, e a gente vai perceber já já, e ele volta só para Tomé. Ele volta só para esse homem que não era um incrédulo, mas esse homem que estava em crise, e infelizmente permitiu que as suas crises ditassem o rumo das suas relações, ditassem a qualidade, da sua vida. As escolhas que ele fazia a partir das crises. O que Jesus está corrigindo e o que Jesus está ajustando em Tomé é uma maneira de lidar com essas incertezas que todo mundo vai ter que lidar um dia. Alguns amaqueiam, alguns fingem que acreditam, alguns fingem que entendem, mas Tomé foi sincero para dizer que não acreditava mais. Tomé foi franco para dizer: eu estou com dificuldade, eu preciso de ajuda. Jesus conhecia Tomé, e por isso ele bota uma pausa na sua ida aos céus. Ele já tinha voltado para os discípulos, e ele volta de novo nessa mesma configuração. Ele conhecia Tomé. Olha, irmãos, Deus não se relaciona com a incredulidade, mas Deus respeita gente de fé que tem crise de fé. Esse texto não é somente uma lição de fé, de postura diante das angústias. Tomé não era um incrédulo, ele era alguém em conflito. Estamos juntos aqui? Tomé nos ensina o que é ser gente. Porque se Tomé fosse de fato esse ao qual esse júri popular define, o incrédulo, Jesus não teria voltado para ele. Jesus não teria aparecido para ele. Jesus na primeira aparição, ele aparece para os 10. Judas e Tomé não estavam lá. Judas por motivos óbvios, ele estava morto. Agora, por que Tomé não estava lá? Na primeira configuração, as janelas e as portas estavam fechadas. Eles estavam com medo dos judeus.
Eles estavam com medo da notícia, eles estavam com medo dos romanos, eles estavam com medo dos religiosos. Agora, na segunda aparição, eles não estavam mais sobre essa ameaça. 8 dias depois já não tinha mais ameaça, mas o cenário se repete, e Jesus aparece lá, só para ele. Me responda, você está aqui, amém? Você não gostaria que Jesus cancelasse alguns compromissos e voltasse para você quando você estivesse no meio dos seus conflitos? Você não gostaria que Jesus aparecesse para você? Você não gostaria que Jesus te visitasse em um momento tão difícil que você está enfrentando, onde parece que você se sente a pessoa mais solitária do mundo, mais abandonada, mais frustrada do mundo? Quantos de nós já não questionamos Deus, perguntando onde Ele estava diante das angústias que a vida traz? As características interessantes em Tomé é a coragem que ele tem para dizer o que sente. E a gente vai voltar um pouco para a gente entender essa disposição do coração desse irmão. Em João capítulo 11, Jesus prega a palavra e deixa os religiosos muito enfurecidos, com muita raiva. Jesus diz: eu estou nele e ele está em mim. Jesus diz que ele e o Pai são um só. E até hoje isso provoca, espanto naquela geografia e naqueles irmãos daquela geografia. Mas Jesus, quando disse isso, as pessoas pegaram em pedras para matá-lo. Então ele foge, ele vai para um outro lugar. Um dos lugares que Jesus costumava muito ir, ele passava pelo Getsêmani, e há quem diga que ali a Maria Madalena era a mulher dos 7 espíritos, não a mulher das pedras, adúltera. Ela era a mulher dos 7 espíritos. Alguns acreditam que ela era mãe de João Marcos, uma perfumista, dona de parte do Getsêmani. Era o lugar que Jesus escolhia, ou que Jesus orava. Mas ali também era a rota para Jesus visitar os seus amigos em Betânia, para visitar Lázaro, para visitar Marta, para visitar Maria. Quando aquela situação acontece, quando Jesus prega, João capítulo 11, o que ele prega, aquilo provoca uma indignação. Os judeus pegam em pedra para matá-los, então os discípulos retiram ele daquele lugar. Mas de repente Jesus decide fazer o quê? Passar por aquele mesmo lugar onde as pessoas queriam matá-lo. Vocês estamos aqui, irmãos? Jesus disse: nós vamos passar para lá, eu estou indo para lá. Logo em seguida a gente vai ver a ressurreição de Lázaro. Logo em seguida a gente vai ver, Jesus voltando para o lugar em que João costumava batizar. Mas nesse contexto todo, nessa jornada, nessa peregrinação de Jesus, Jesus precisava passar por uma zona hostil, por um lugar perigoso. E nessa ocasião a gente vai ver os discípulos tentando convencê-lo, dizendo: não, Jesus, eles vão te matar. Não, Jesus, nós não vamos por ali. Coloca João capítulo 11, verso 14 para a gente, a partir do 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que ele não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Quando Jesus falou isso, os discípulos tentaram de alguma maneira convencê-lo, disseram: a gente não pode passar por aí, nós vamos morrer, nós seremos apedrejados. Então eles se voltam para Tomé e diz: Tomé, e aí, qual que é o seu posicionamento diante desse risco que a gente está correndo? Então Tomé diz, versículo 16: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também nós para o quê? Vamos nós também para... Eu pergunto a você, alguém que tem disposição de trilhar um caminho de risco, de andar em um caminho hostil, de fazer a vontade de Jesus e de se oferecer para morrer com o seu mestre, tem algum tipo de incredulidade presente na vida dele? Alguém que se dispõe a dizer: olha, se o meu mestre está correndo risco e ele quer ir por essa rota, vamos com ele. Tem muita gente que teve um dia disposição de morrer por Jesus. Tem muita gente que ergueu as suas mãos e se entregou de fato para Jesus.
disse: eis-me aqui. Esse eis-me aqui era de verdade. Você se dispôs a andar por zonas e por lugares perigosos. Você se dispôs a entregar aquilo que era seu, mas por algum motivo essa crise frequentou o seu coração e ficou por lá. Tomé era alguém que tinha coragem e a disposição de morrer por Jesus, mas agora ele estava em uma condição de admitir a sua incredulidade, a sua indisposição de acreditar. Jesus conhecia Tomé, Jesus conhece você. Jesus conhece o seu coração, Jesus já viu as suas mãos levantadas, Jesus já viu a lágrima nos seus olhos e ele não se esqueceu disso. Ele não tem problema com as nossas crises. Por isso o texto não está falando, sabe, nos oferecendo um Tomé incrédulo. Jesus está nos ensinando: olha, não deixe essas crises fazerem com que você deixe de acreditar num plano de Deus. Não deixe essas crises fazer com que você pare de acreditar naquilo que a igreja representa, naquilo que o seu chamado pode ser nas mãos dele, nas palavras, nas profecias, sabe, nas liberações sobre a sua vida. Não se relaciona com o mundo a partir disso. Jesus conhecia Tomé. No meio de tantos argumentos dizendo: nós não podemos passar por lá, a gente vai morrer, a pedra vai cantar, Jesus, o povo vai apedrejar a gente, os judeus estão com raiva, o Senhor fez uma bagunça lá em Jerusalém. E aí, Tomé, o que você vai dizer? Tomé disse: vamos junto, vamos morrer com ele. Jesus conhecia Tomé. Jesus conhece você. Você consegue perceber a relação que Tomé tinha com Jesus. Se ele morrer, eu morro junto. Se ele for, eu vou junto. Se ele vai ser apedrejado, que me apedrejem também. Não faz sentido viver sem ele. Não faz sentido estar sem Jesus. Não faz sentido não ir para onde Jesus está querendo ir. Não faz sentido para onde eu vou sem você. Onde eu for, eu te levo comigo. Esse era o sentimento e a canção de Tomé. Tomé entrou para a história como um homem sem fé. A coragem de Tomé era tamanha que ele sabia quais os prejuízos, sabe, ao dizer o que ele estava sentindo, sabe, o que podiam pensar dele, o que podiam achar dele. Ele era um apóstolo, ele podia perder o cargo, ele podia perder os benefícios, mas mesmo assim ele diz o que estava sentindo: não acredito mais em nada. Não acredito mais em ministério. Não acredito mais em nada. Tem que ter coragem para admitir isso. Tem que ter coragem para se apresentar a Deus assim. E Jesus respeita a gente de fé que tem crise de fé. Se essa é a sua condição, o conselho que eu te dou é que você não pode enxergar o mundo a partir dessa crise, que você não pode se relacionar com tudo e todos a partir disso. Sabe, Jesus respeita a gente de fé que tem crise de fé, porque Ele sabe que elas são inevitáveis. João Batista por um período, ele duvidou, ele desacreditou, ele viveu crise. Ele diz: olha, pergunta lá se ele é realmente o Jesus que tinha que vir, ou a gente tem que esperar outro. E Jesus, sabe, gentilmente respondeu a ele. Elias é um profeta, um homem que faz chover, desafia os profetas de Baal, mata todos os profetas de Baal, mas um belo dia ele se vê em uma caverna, incrédulo, sem força. E ele procurou Deus em tantos lugares, no fogo, no terremoto, no vento forte, mas ele encontrou Deus, sabe, na brisa suave. Ele comeu um pão que um corvo, um animal aparentemente imundo, trouxe para ele, e ele foi provido por Deus na sua dificuldade, na sua crise de fé. Deus não se relaciona com a incredulidade. Jesus não ia interromper a sua agenda para visitar Tomé. Agora, se você tem uma crise de fé, se você um dia teve disposição para morrer por Jesus, para se entregar totalmente a Jesus, para entregar a sua vida, a sua família, a sua casa, tudo que você tem a Jesus, e de algum motivo você está em crise, se você admitir as suas crises, se você se apresentar a Ele com sinceridade, irmãos, Ele interrompe qualquer agenda, Ele atravessa a parede, e Ele vai até você, toca em você, e permite que você o toque.
Porque Jesus respeita gente de fé que tem crise de fé. Você não é um incrédulo, não está tudo errado com você. Só não enxerga o mundo a partir da sua crise. Eu me decepcionei, as coisas morreram, eu me senti usado, eu me senti traído, eu me senti usurpado. Talvez expectativas que você construiu e elas não foram correspondidas, e um pouco é culpa sua. A grande questão é ter coragem de admitir isso. A grande questão é chegar um apóstolo conhecido, renomado, visto ao lado de Jesus, dizer: eu não acredito em mais nada. E eu não sei qual foi o tom que os discípulos falaram para ele. Disseram: Jesus esteve aqui, mas você não vem no culto, você não participa, você não está nas coisas, a gente liga, você não atende, manda mensagem, você não responde, e cara, cadê você? Você está sumido. Quer saber, irmão? Se eu não tocar, eu nem acredito. Se eu não pôr o dedo, está difícil para mim. O convite que eu faço para você é que você não tenha aparência de frutífero se você não tem fruto algum. Jesus não tem problema com a nossa cegueira, Ele tem problema com o cego que finge que enxerga. Ele não tem problema de curar o coxo, Ele tem problema, sabe, do coxo que finge que não manca. Ele tem problema de lidar com um casamento que está vivendo uma turbulência. Ele tem problema de lidar com um casamento de gente que não é honesta diante da crise que está vivendo, e começa a enxergar o mundo agora a partir das crises que tem. Você percebe que o que Jesus quer é corrigir o coração de Tomé, dizendo: Tomé, está tudo certo, eu venho aqui, eu respondo às suas crises, eu compreendo, é legítimo as suas dúvidas. No mundo a gente vai ter aflições, no mundo a gente vai ter angústias profundas, no mundo a gente vai ajoelhar e vai querer morder o chão, no mundo a gente vai ter que matar o urso e leão e ninguém vai ver. E chega uma hora a incerteza vai bater, chega uma hora a dúvida vai bater. Mas não enxergue o mundo a partir dessas crises e dúvidas. Não se relaciona a partir delas. Não viva, sabe, fundamentado nelas. Jesus está disposto a atravessar a parede, tocar em você e permitir que você o toque. Porque Ele sabe que elas são inevitáveis. Jesus sabe. O que Jesus não respeita são aqueles que têm uma santidade tão grande. Tão grande. Tem gente que é tão santa, tem gente que é tão, sabe, de ferro, tem gente que é tão super crente, que você se sente um carnal perto dela. Durante muito tempo eu tive dificuldade com salas de oração, porque parece que quando eu entrava eu me sentia um carnal que não orava. Você já se sentiu assim? Gente que, sabe, nunca passa por intempéries, e quando você registra algum tipo de situação que você está vivendo, ele te constrange com a pseudo-santidade que ele tem. Jesus não tem problema com quem tem crise e dúvida. Jesus faz um elogio carinhoso, chama esses que nunca passam por dificuldades e ventos fortes de fariseus, sepulcros caiados e por aí vai. Se você é frágil, vaso de barro, Tomé se parecia com Jesus. Jesus também teve suas crises e teve que gritar em determinado ponto. Jesus era tão humano que em um determinado ponto da crucificação ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, eu estou desamparado por Deus, parece que Deus está longe de mim, Deus está distante de mim. Aonde está Deus nessa situação que eu estou vivendo? Aonde está Deus diante dessa, sabe, eu estou flertando com a depressão e eu não vejo Deus em lugar algum. Você tem coragem de admitir a sua condição de crise, de incerteza? Como é que você se relaciona com isso? Você finge que está tudo bem? Ou você tem coragem de ser sincero, se apresentar para Deus infrutífero? Porque você acha que Jesus voltou para Tomé? Porque Jesus viu um homem em crise, mas não viu um homem hipócrita. Estamos juntos aqui, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não tem problema com as suas dúvidas.
com as suas incertezas. Ele tem problema com a nossa hipocrisia. E hoje eu venho aqui dizer para você: se você deu alguns passos na água e está se afogando, sabe, quando Pedro estava lá, viu Jesus, olha só, irmãos, Jesus colocou os discípulos no barco e disse para eles irem, vão embora. Jesus foi para o monte orar. Olha que cena maluca. Mas como é que você vai, Jesus? Não, eu vou para o monte orar, eu alcanço vocês. Mas como assim? Não, entra no barco e vai. E eles tinham andado a distância de 5 estádios, se eu não me engano. Era longe pra caramba, uns 6 quilômetros. Se eu andar 6 quilômetros, amanhã eu nem ando. 6 quilômetros de distância, os discípulos lá no meio do mar, sendo enxotados pelas ondas. De repente vem Jesus andando sobre as águas, 6 quilômetros. Jesus sai da oração e diz: Caio, eu vou fazer uma caminhadinha, eu vou dar um pulo ali nos meus meninos. E ele vem andando sobre as águas. Se é com você, você ia olhar e falar: está amarrado em nome de Jesus. Os caras acharam que era um fantasma. E de repente Pedro tem coragem de dizer: olha, se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. Jesus falou o quê? Falou o quê? Vem. E Pedro foi. Deu o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, sei lá quantos passos ele deu. Mas no meio do caminho a Bíblia diz que o vento era contrário. O vento era contrário. Eu gosto de uma versão que diz: e Pedro olhando para si, diante do vento contrário, ele olhando para si começou a se afundar. O vento contrário sempre vai nos fazer olhar para as nossas impossibilidades. Você não é capaz de estar nesse lugar, você não é capaz de fazer isso que você faz. Você não está preparado para viver isso. Quem disse que você está preparado para enriquecer? Quem disse que você está preparado para o ministério? Quem disse que você está preparado para isso? A gente nunca vai estar preparado. A grande questão é que a gente fica se preparando para uma coisa que a gente nunca vai estar preparado para fazer. Porque o que a gente prega é maior que a gente. Mas Pedro, diante das incertezas, ele começou a se afundar. Sim ou não? E ele começa a beber água. Agora sabe o que é interessante? Que mesmo Pedro ali se afundando, sendo tratado como um homem de pouca fé, eu te afirmo, ele estava mais seguro do que todos os outros discípulos que estavam lá no barco. Porque mesmo ele se afogando, mesmo ele bebendo água, a Bíblia diz que quando ele gritou por socorro, prontamente o Senhor estendeu as suas mãos. Prontamente Jesus estendeu as mãos para ele. Os discípulos estavam lá com medo, ancorados na sua incredulidade. Pedro teve ousadia para crer, Pedro teve ousadia para titubear, para tropeçar, e Jesus prontamente lhe estendeu as mãos. Ele estava nas mãos do Mestre. Sabe, se a sua fé passa por algum tipo de intempérie, se você, depois de andar numa dimensão que Jesus te chamou para andar, você está bebendo um pouco de água, saiba, tem uma mão estendida para você. Tem um Jesus que atravessa a parede para te oferecer um toque, para permitir que você toque nele. Agora Jesus tem problema com a nossa com a nossa hipocrisia. As nossas crises de fé são absolutamente normais. Nós nos relacionamos com um ser invisível. Nós acreditamos num reino invisível. Você acredita que um homem viveu 3 dias na barriga de um peixe. Você acredita que o mar se abriu para mais de 1,5 milhão de pessoas passar. Não é fácil viver desse jeito. Jesus sabe e te respeita. Agora não seja hipócrita. Por isso, irmão, Tomé me ensina tanto. Porque ele tem coragem de admitir a sua falta de fé, a sua não correspondência a tudo aquilo que os seus amigos estavam tratando e falando. Um homem honesto, sincero, que não teme os prejuízos. Ele admite, ele assume os conflitos que estava vivendo. Eu não creio mais. Depois da queda, o conceito de perfeição, ele mudou, gente. Perfeito não são pessoas que acreditam sempre. Perfeitos não são pessoas que nunca erram. Perfeitos são as pessoas que reconhecem as suas fragilidades e não se entregam a elas sem luta. Ah, meu Deus. Tomé não tem coragem apenas para morrer por Jesus.
mas para admitir as suas dores e as suas crises. Quem sabe aonde Tomé estava? Talvez em um quarto escuro, chorando, mergulhando em angústia por ter perdido seu amigo e não poder ter feito absolutamente nada. Tomé tem coragem para voltar para a comunhão. Ele voltou para a comunhão. Ele voltou para o lugar onde os discípulos estavam. Tomé tem coragem para voltar, para fazer um caminho de volta. Quantas pessoas, depois de passarem por essas situações adversas, por essas crises, por essas incertezas, elas desaparecem, elas somem, elas nunca mais querem qualquer tipo de comunhão. Tomé não. Ele volta para a comunhão. Ele volta para aqueles que disseram: olha, Jesus voltou e você não estava aqui. Você está aqui comigo? Tomé tem coragem de admitir a sua incredulidade, a sua incerteza. Tomé tem consciência da crise que estava vivendo. E agora Tomé tem coragem de voltar para a comunhão. Quanta gente não volta mais? Quanta gente sucumbe na solidão, e a solidão é um vício. Vicia na solidão, se isola de todo mundo, porque passa a ver o mundo a partir das suas crises. Irmão, perceba o que eu estou te dizendo, não é nada demais, é simples. É um texto que você conhece. E eu não estou aqui na condição de alguém que quer te impressionar, eu só quero pastorear seu coração. Quem volta para a comunhão é quem, sabe, quem não se permite ser tão envenenado pelas crises e pelas angústias que sente. Você tem coragem de voltar, você tem coragem de reiniciar, você tem coragem de se reconfigurar. Tomé voltou. Quem sabe aonde Tomé estava? Como eu disse, diferente de alguns que se afastam e culpam os outros por terem se afastado, de não ter ido buscá-lo. Sabe, eu estou um mês sem ir na igreja, ninguém veio me ver, ninguém me ligou. Imagina Tomé distante, afastado, isolado. As pessoas não foram lá, não foram buscá-lo, não foram visitá-lo, não ligaram para ele, não mandaram mensagem para ele. Mas ele teve coragem de sair de onde ele estava, voltar para o ambiente da comunhão, e no ambiente da comunhão admitir as suas incertezas. Você está aqui comigo? Ele admite tudo que estava acontecendo dentro da cabeça e do coração dele. Você não estava aqui. Você podia estar mais longe. Você podia estar vivendo seu ministério. Você podia ter escrito um livro. Você podia ter feito isso. Você podia ter feito aquilo. Você podia estar muito mais avançado na sua jornada de fé. E mesmo diante dessas possíveis acusações, Tomé volta e diz: olha, eu não creio mais, mas eu estou aqui. E que bom que você está aqui hoje. Que bom que você veio hoje. Que bom que você adentrou esse lugar. Sabe, ele não se lamentou, sabe, por N coisas que normalmente as pessoas lamentam. Normalmente as pessoas que vivem nesse contexto, ou a gente quando vive nesse contexto, a gente acha que a gente tem que ser resgatado dessa situação. E Tomé teve coragem de ir na direção dos seus amigos, porque o outro tem que ir na direção a você, e você não na direção daquele outro que pode consequentemente auxiliar, porque o culpado é quem fica e não você que saiu. Se a Bíblia diz que não chegaria a nós problemas que não fossem maiores do que aqueles que nós somos capazes de resolver. O problema não está na comunidade, o problema não está naquilo que te aflige, mas o problema está na postura de Tomé diante das situações que ele estava vivendo. Por isso ele volta. Tem gente de fora que taca pedra em quem está dentro, tentando me fazer culpado por estar em comunhão. Deus não tem pena de você. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que diante das crises que vive, diante das incertezas que vive, ele sai. E ele faz você parecer culpado porque você não saiu. Quem está aqui comigo? Parece que você que está errado. Há um tempo atrás eu vivi uma situação muito difícil, porque eu tinha um amigo, alguém próximo de mim, e ele endoidou. E ele começou a atacar todo mundo. Todo mundo. E eu, diferente dele, estava tentando de alguma forma resolver as situações de uma dinâmica diferente.
E agora ele estava me culpando porque eu não tinha saído como ele. Quem está aqui comigo? Normalmente as pessoas que vivem crises, quando elas enxergam a vida e o mundo a partir das crises que sentem, ela passa a duvidar de tudo e de todos. Então agora a comunhão, ela se torna avessa a qualquer tipo de comunhão. Mas eu posso te dizer uma coisa: não existe cura fora da comunhão. E Tomé entende isso. Tomé vai para um lugar que, por mais hostil que aquele lugar fosse, aquele era o lugar que Jesus certamente frequentaria e ordenaria a sua bênção. Tomé estava na sua crise, não sabia se era crente, mas ele trilha o caminho da comunhão. Até ontem ele era uma bênção, mas agora, diante do problema, ele não sabia mais o que ele representava naquele contexto de comunhão. Ele não sabia mais como as pessoas estavam olhando para ele, mas ele permanece ali, ele fica ali, ele se mantém naquele lugar. Quando Tomé volta para a comunhão, ele reconhece, sabe, a angústia que estava sentindo, a crise que estava vivendo, e na comunhão, Deus ordena a sua bênção. Na comunhão, Deus o visita. Eu me lembro de algumas pessoas que, quando a gente perguntava para elas por que elas não estavam indo mais na igreja, ou por que elas não procuravam um lugar para congregar, e elas admitiam que tinham vivido crises e decepções passadas, elas diziam: ah, pastor, na igreja todo mundo é falso, na igreja ninguém fala a verdade, na igreja tem muita competição, na igreja tem muito isso, na igreja tem muito aquilo. E a pergunta que eu faço é: e no boteco todo mundo é honesto e bom, irmãos? Na empresa que você trabalha todo mundo é perfeito? Sabe, Deus escolheu lugares, um ambiente da comunhão, para poder ordenar a sua bênção, porque aqui nós somos um grupo de pessoas imperfeitas, sabe, buscando consciência das nossas imperfeições, e não se entregando a elas sem lutar. E é nesse lugar que Deus ordena a sua bênção, é esse lugar que Deus escolhe para visitar, é esse lugar que Deus atravessa a parede, é esse lugar que Deus se permite ser tocado, é nesse lugar que Jesus te toca. Tomé sabia disso e ele volta para esse ambiente. E eu não quero me alongar muito, sabe, Tomé perdeu certamente o seu cargo, perdeu o prestígio entre os irmãos, porque ele não estava na foto. Quando Jesus voltou, Pedro fez stories, Pedro fez um rios da mão de Jesus. João, meu Deus, tirou um selfie com Jesus. E as pessoas estavam observando aquele ministério glorioso, aqueles obreiros de Jesus, aquelas pessoas que andam com Jesus, e elas perceberam que Tomé não estava mais entre elas. Tomé apareceu no Fuxico Gospel. Tomé estava em todos os portais de notícia. Apóstolo reconhece que desiste do ministério. Na época que eu fazia seminário, eu não me lembro precisamente quando Rubem Alves desistiu do ministério. Era um pastor presbiteriano, e ele escreveu um livro chamado Ostra Feliz Não Faz Pérola. E para aquele grupo de pessoas que estavam estudando, saber que Rubem Alves agora não era mais pastor, meu Deus, aquilo foi uma loucura. A gente não sabe lidar com aquilo, porque, irmão, a pressão em cima do evangélico é muito grande. A gente fica 2 dias sem ir no culto, a gente já vira desviado. Você já viu católico desviado, espírita desviado, budista desviado? Não, o evangélico é desviado porque não vai no culto. É ou não é? Ah, o fulano está desviado, hein? Não vai na igreja. Imagina as notícias e as matérias saindo: Tomé está desviado, Tomé nega a sua fé ao duvidar da ressurreição de Jesus. Mas ele volta para a comunhão, ele aparece ali, ele admite as suas crises. Jesus corrige o seu olhar, a sua perspectiva de mundo, de vida, de relação. Faz sentido para alguém isso?
E aí, irmãos, a gente tem um encontro glorioso. A porta, nas duas vezes, estava fechada. O cenário era exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Quando Jesus volta a primeira vez, eles estavam com medo, apavorados, assustados. Mas na segunda vez não tinha motivo. O cenário era o mesmo, mas não tinha motivo para estar tudo fechado. E eu torno a dizer, eu não sei qual foi o tom que eles falaram para Tomé, sabe? Jesus voltou e você não estava aqui. E eu não sei qual foi as entrelinhas da resposta de Tomé. Eu não presto. Eu não mereço ver Jesus, não. Eu já tentei tanto esse negócio de ministério. Já tentei tanto ser crente, já tentei tanto servir a Deus. E outra coisa, cara. Eu preciso que alguma coisa aconteça na minha vida. Se eu não tocar, vou seguir o bonde. Estou aqui com vocês porque, sei lá. Jesus respeita aqueles que têm fé e que têm coragem de admitir suas crises. João capítulo 20, versículo 26. Passados quantos dias? 8 dias. Estava outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: Pai seja convosco. Diga comigo, o mesmo cenário. Primeira vez Jesus passa pelas portas, olha para os discípulos e diz: Pai seja convosco. 8 dias depois, Jesus estava indo para o Pai, mas ele volta naquele mesmo lugar, passa pela porta, estava tudo fechado, e quando ele olha para os discípulos, ele diz: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos nesse livro. Coloca o 29 para a gente. O 28, por favor. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. De verdade, irmãos, eu estava pensando nesse texto hoje, pensando em quantas vezes eu tive que lidar com as minhas crises, com as minhas incertezas, com os meus questionamentos. E ninguém anda em uma nave espacial sendo um super crente. Todo mundo é de barro. O salmista vai dizer que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quando a gente olha para todo o contexto da vida de Tomé, a gente vai perceber alguém que tropeça, e um Jesus que se apresenta para ele dizendo: Tomé, quando essas crises acontecerem novamente, não se relacione a partir delas, não viva a partir delas, não enxergue o mundo a partir delas. Quando essas incertezas frequentarem e visitarem o seu coração, quando as indagações acontecerem: será que tudo que Deus me prometeu é realmente verdade? Será que tudo que Deus disse vai realmente acontecer? E você se decepciona, e você se frustra, e você se fere, e você se ofende, e você ofende também.
Você passa a enxergar o mundo a partir disso. Você passa a olhar para tudo a partir disso. Sabe, eu queria que você olhasse para esse personagem dessa forma. Há dias atrás, há meses atrás, há um ano atrás, ele tinha disposição e coragem de morrer por Jesus. Hoje ele está aqui dizendo: eu não acredito em mais nada. Quem está aqui comigo? Hoje ele está aqui dizendo: eu não quero mais nada. Hoje ele está aqui dizendo: eu não acredito em pastor, eu não acredito em igreja, eu não acredito em ministério, eu não acredito nesse negócio de adoração, eu não acredito em nada mais. Você não se tornou incrédulo, a sua fé não foi embora, a sua fé, sabe, ela não sumiu do dia para a noite. Essa coragem que você teve, essa disposição que você teve de um dia se apresentar para morrer por Jesus, e de repente você, no meio da jornada, no meio do caminho, se enfraqueceu. A palavra que eu tenho para dizer para você é: volta para a comunhão, se apresenta para a comunhão, admite as suas fragilidades, porque Jesus está disposto a repetir o mesmo cenário, a atravessar a parede, a ir de encontro a você, a tocar em você como você nunca foi tocado, a viver uma experiência que você ainda não viveu, mas Ele reposiciona você, até que você, sabe, até que Ele extrair da sua boca: Senhor meu e Deus meu. Sabe, vão haver momentos sim que a gente vai precisar ver, que a gente vai precisar sentir, que a gente vai precisar, sabe, ir para um lugar no sentido da experiência que a gente ainda não foi, e está tudo bem. Desde que você seja verdadeiro e honesto, desde que você seja sincero. Eu torno a dizer, a minha intenção é ensinar você a batalhar pela sua fé, porque no final de tudo isso é o que você guarda. No final é o que você guarda. E como eu batalho pela minha fé, admitindo que você não tem fruto nenhum, admitindo que você está cego, não finge que enxerga, admitindo que você manca, não finge que não manca, sendo profundamente, sem calcular os riscos. Tomé não calcula os riscos, Tomé não mede a distância. Ele diz: ninguém veio atrás de mim, esses caras viram Jesus, esses caras estão prosperando agora, esses caras estão dando certo. Sabe, ele não culpou as pessoas porque elas estavam em comunhão e ele não. Ele não culpou as pessoas alegando: lá ninguém presta, é uma brigaiada, eles querem decidir quem vai sentar ao lado de Jesus. Lá, meu Deus do céu, aquele lugar não é um lugar legal para mim. Não. Tudo que Deus vai fazer na terra, olha para mim, tudo que Deus vai fazer na terra, Deus vai fazer através da igreja. Por mais imperfeita que ela seja, ela pode ter abandonado o primeiro amor, ela pode se render à doutrina dos nicolaítas, ela pode, sabe, ela pode achar que é uma coisa que ela não é, ela pode ter apagado a sua fé, ela pode estar morta, ela pode estar de qualquer jeito. Todas as cartas terminam do mesmo jeito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que o Espírito Santo nunca vai desistir da igreja, que a voz do Espírito Santo sempre estará na direção dos ouvidos da igreja. Portanto, volte para a comunhão. E é na comunhão que Ele ordena a sua bênção. É na comunhão que Ele te cura, é na comunhão que Ele te toca. Não há cura fora da comunhão. Não há cura fora desse lugar. Para você comer o cordeiro, você tinha que se reunir com as pessoas. E como é que se comia o cordeiro? Tinha que comer tudo, irmão, até a cabeça. Com pão sem fermento e raízes amargas. Não pode ter fermento e tem que ter raiz amarga. Olha para essa raiz amarga que está do seu lado e dá um sorriso para ela. Fala para ela: nós estamos juntos. Se ela é sua esposa ou seu marido, diz: você, minha raizinha amarga querida. Grita o nome de alguém aí, grita o nome de alguém que está longe. Falou, minha raiz amarga. Faz sentido para você o que eu estou falando, irmão? Faz sentido alguém que já teve coragem de morrer por Jesus ser tratado como incrédulo?
Faz sentido alguém que é incrédulo? Faz sentido Jesus interromper a sua jornada para a eternidade por conta de um incrédulo? Deus não se relaciona com incredulidade. Deus não se relaciona com quem não acredita. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se relacionar com Deus. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O justo vive pela fé, ele é justificado pela fé, ele é salvo pela fé. A fé é aquilo que vence o mundo, a fé é aquilo que nos projeta para tudo. Não faz sentido Jesus, repetir uma configuração como aquela, atravessar a parede, visitar aqueles irmãos. Ele voltou para 9, ou melhor, para 10. Agora ele estava ali só para Tomé. Jesus tinha uma multidão à sua disposição. Jesus tinha os poderes do mundo à sua disposição. Jesus estava com todo mundo ali olhando para ele. Ele curou centurião, ele curou milionário, Zaqueu. Ele tinha José de Arimateia ao lado dele. Ele tinha Nicodemos. Ele chamou 12 que ele quis. Tomé estava entre esses. Irmão, você passar por uma seleção tão fina, tão apurada, você passar por uma peneira tão fina, você ser escolhido, você está do lado do cara que multiplica pão, você está do lado do cara que cura cego, você está do lado do cara que cura coxo, você está do lado do cara que faz tantas coisas, as pessoas tocam nele e são curadas, você está do lado do cara que ressuscitou dos mortos, e você ter coragem de admitir: nada mais disso faz sentido para mim. Estou em crise. Deus respeita a gente de fé que tem crise de fé. E se você está vivendo uma crise de fé, eu declaro em nome de Jesus que você vai ser tocado por Jesus hoje, que você vai tocar em Jesus de um jeito diferente. Seja sincero com aquilo que você está vivendo e com a maneira como você está enxergando a sua relação com Jesus. É interessante que Goiânia é um cenário muito, muito atípico dos outros lugares do Brasil que a gente prega. Tem um problema aqui muito específico. Eu não sei se é a sua realidade ou a realidade de quem está aqui, mas a gente tem que lidar o tempo inteiro com gente que está muito magoada, muito ferida com a religião. E por isso se afastou de tudo, e por isso agora quer procurar um lugar só para sentar, ficar quieta, ouvir uma palavra. Mas deixa eu te dizer, mais uma vez eu vou te dizer: Deus não chamou você para ser consumidor de conteúdo evangélico. Você é um discípulo de Jesus, e essa coragem que você já apresentou para Jesus, essa coragem de morrer por Ele, de morrer para Ele, de viver ministério, Ele vai reivindicar isso. Ele quer tocar você, Ele quer reposicionar você. Ei, a seara é grande, poucos são ceifeiros. Ah, pastor, mas eu caí, tropecei. Você não é o seu pecado, você não é a sua queda, você não é os seus erros, você não é o seu divórcio, você não é a sua mentira, você não é nada disso. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é justificado pela fé. Tem perdão para você, tem um sangue de Jesus que purifica você de toda injustiça. Não existe um menu de pecado que Ele perdoa, não, Ele perdoa você. E Ele te alinha para que você vá e não peque mais, para que você vá e dê fruto, para que você vá e os seus frutos permaneçam. Mas você precisa ser sincero, não importa o quanto isso te custe. Tem um Jesus doido para atravessar as paredes da sua crise, doido para atravessar as paredes da sua depressão, doido para atravessar as paredes da sua ansiedade, doido para atravessar as paredes da sua crise conjugal, doido para atravessar as paredes da sua crise financeira, oferecer as mãos furadas para você. E essas mãos, elas sempre vão estar furadas. Do lado de Deus tem um homem com as mãos furadas, do lado de Deus tem um homem que aqui ainda está furado, porque ele ainda atravessa a parede, ele ainda visita quartos escuros, ele ainda visita os Tomés, ele ainda toca nos Tomés, ele se permite ser tocado pelos Tomés. Ele ainda respeita a gente que tem crise de fé.
ele ainda, sabe, a voz que ele ouve é a sua voz dizendo: vamos, e morremos com ele. A voz que ele ouve é você em lágrima dizendo: eis-me aqui. A voz que ele ouve é você dizendo: se o Senhor me der, Senhor, eu te devolvo. Se o Senhor me der, eu te dou. Se o Senhor me der, eu sirvo. O voto que você fez com ele é esse voto que ele está ouvindo. O que aconteceu no caminho, irmãos, a Bíblia é cheia de tropeço, a Bíblia é cheia de erro, a Bíblia é cheia de percalço, a Bíblia é cheia de gente que se perdeu no caminho. O plano de Deus, eu torno a dizer, está nas primeiras páginas de Apocalipse, nas primeiras páginas de Gênesis e nas últimas páginas de Apocalipse. O plano de Deus é transformar aquele jardim numa cidade, é transformar o Éden na Nova Jerusalém. O que acontece no meio de tudo isso, a Odisseia, não é a história de Deus, é a nossa. Mas como Deus se envolve no meio dessa história, com o seu Filho e seu Espírito Santo, nos conduzindo a toda a verdade, nos consolando, nos ajudando, nos auxiliando nas nossas crises, nas nossas dificuldades, nas nossas incertezas, nas nossas dúvidas. Será que eu fui chamado mesmo? Será que essa promessa vai se cumprir? Será que Jesus ressuscitou mesmo para mim? Ou Ele só ressuscitou para o meu irmão? Será que eu sou realmente um pastor? Será que eu sou realmente um líder? Será que eu sou? Ele vai atravessar as paredes da sua crise em nome de Jesus. Pastor, mas eu caí. O senhor não está me entendendo. Vou usar o exemplo que eu já usei. Marcelo também usa muito, meu amigo. Quem é que é pai? A gente vai terminando aqui. Quem é pai? Levanta a mão. Não existe uma experiência mais gloriosa do que ver quando esse garoto estava aprendendo a andar. Coisa boa, é ou não é? Sim ou não? Quando esse garotinho aqui, miudinho, está aprendendo a andar. Aí o garoto está aprendendo a andar, aí o pai segura, a mãe segura. Aí você percebe que o joelhinho dele está firme. Aí você solta ele para andar. Aí ele dá um passo, dá 2 passos, dá 3 passos e cai. O que o pai faz? Chora. Meu filho caiu. Estava andando e caiu. Pai que é pai não chora queda de filho. Pai celebra os passos que o filho conseguiu dar. Pai não está se lamentando, dizendo: ah, meu filho caiu. Não, o pai está dizendo: meu filho deu 3 passos. Meu filho caminhou. Meu filho está andando. Meu filho está tentando. Meu filho. Ah, meu Deus do céu. Aí o que o pai faz? O pai levanta o filho. Bora, filho, vamos andar. Agora ele dá mais um, dá mais outro, dá mais outro, dá 5, agora ele cai. O que o pai faz? O que a mãe faz? Tira foto, manda para todo mundo, manda no grupo da família. Olha, ele deu 5 passos. Mas e depois ele caiu, mas não importa, ele deu 5 passos. Porque o pai sabe que um dia seus joelhos vão estar fortes, que um dia sua passada vai estar firme, e você vai caminhar e não vai cair mais. Então se você caiu, Deus não está olhando para o lugar que você caiu, Deus está olhando para os passos que você deu, e Ele está dizendo: olha, levanta em nome de Jesus, toma o seu leito e vai andar, porque tem uma jornada para frente, tem uma viagem para você fazer. E o importante não é onde essa viagem te leva, o importante é o que essa viagem faz dentro de você. O importante não é o lugar que você chega, é o caminho que você anda. Jesus não é a chegada, Ele é o caminho. Quanto mais é o caminho, mais Ele vai acendendo a minha luz. Então se você está em crise, se alguma coisa aconteceu e essa fé foi minguando, hoje é dia de ser sincero e honesto com o seu Jesus. Sabe, Jesus, eu não queria estar vivendo João capítulo 20. Eu queria continuar vivendo João capítulo 11. Porque há 9 capítulos atrás eu estava com disposição de morrer. 9 capítulos depois eu estou aqui duvidando de tudo. 9 capítulos depois eu estou aqui estabelecendo condição para a minha fé. Se você for sincero e honesto, Ele cava a sua volta, Ele coloca adubo,
E Ele manda uma chuva seródia sobre a sua vida para regar você, porque você nasceu para dar fruto, você nasceu para dar certo, você nasceu para viver tudo aquilo que Ele liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa. E não importa quantos passos você deu e você caiu, sabe, Ele não está olhando para o lugar que você caiu, Ele quer te levantar e Ele quer dizer: filho, volta a andar. E se você andou nas águas e por algum motivo os ventos contrários, as coisas fizeram você olhar para qualquer direção e se afundar, e você está olhando para quem está no barco, para o sorriso, para o desdenho, sabe, para a difamação, para tantas alegações desonestas que as pessoas que estão no barco estão fazendo acerca de você. Mas saiba de uma coisa: as mãos do mestre prontamente foram estendidas a Pedro, e você vai voltar andando, sabe, com ele para esse barco, e agora ele vai estar no barco com você. Feche seus olhos, comece a adorar seu Jesus. Comece a falar com o seu Jesus. Comece a admitir aquilo que está acontecendo dentro do seu coração. Comece a admitir o que está acontecendo dentro da sua mente. Sabe, não trate isso como uma palavra que você ouviu. Trate isso como uma oportunidade que Jesus está te dando de corrigir o curso da sua caminhada, de alinhar a jornada do seu ministério, sabe, de ativar você para coisas maiores que estão por vir, de ativar você para lugares novos, para novos desafios. As suas incertezas não são problema, a sua hipocrisia sim. E é cômodo ser hipócrita, é cômodo esconder o que pode de alguma forma prejudicar, nos gerar algum tipo de prejuízo na nossa reputação. Jesus está aqui com as mãos furadas. Longe você está. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Ouça-nos em todas as plataformas de podcasts e também no YouTube.